já tá, o friozinho já foi embora, né? Agora estamos aí que é o calor voltando aí. Vamos aí para o nosso quarto episódio do nosso podcast. Tem sido bênção aí, né? Ultimamente aí a galera tem compartilhado boas novas aí para quem nos assiste aí, né? E vamos lá para mais um convidado hoje, né? Que também é músico e hoje ele se tornou pastor, né? De uma igreja aqui de Conceição também. E ele tem uma história legal, bastante eficaz aí, né? Diante da questão gospel, igreja aí. Beleza? Nosso YouTube, canal do YouTube, tá no nosso perfil aí, do Instagram, beleza? Segue a gente lá, se inscreve lá. Os vídeos estão para sair aí, né? Tô prometendo, já tem 3, né? Mas é porque a correria do dia a dia não tem jeito mesmo, é complicado. Não é fácil. Mas vai dar tudo certo, beleza? Hoje Hoje mais cedo eu postei aí nossa caneca e a nossa camisa, né? Que a gente vai estar confeccionando aí. Se você se interessar aí, né, manda aí pra gente inbox aí que você se interessa pra gente fazer um pacote aí, fechar e comprar pra sair, né, mais barato aí diante da compra, beleza? Vamos lá com o nosso convidado de hoje, né, o Matheus Daiola, pastor, músico, bênção de Deus aí na vida de todos nós aí, diante de igreja, diante de amigo, diante de tudo aí. Beleza? E aí, Matheus? Fala, Como é que tá, cara? Guilherme. Você tá Tranquilo? bom, meu amigo? Beleza. Na paz? Só na paz. E aí, galera? Graça e paz a todos vocês. Tamo aí, né? Pra gente é uma honra poder estar participando aqui do Podcast, tá batendo um papo aqui, contribuindo com algo que possa edificar a vida de vocês e também ser edificado por esse podcast aqui, por essa reunião, por essa mesa. Se existe algo que eu gosto é de sentar à mesa para compartilhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, na nossa caminhada, nas amizades, nas relações. E é isso aí. O Guilherme já falou um pouquinho de mim aí, né? Músico. Hoje nós temos pastoreado um ministério aqui em Conceição, a Unity House Church, algo que Deus plantou no nosso coração. A gente arranha um pouquinho de guitarra aí, né, na área da música, e estamos aí para somar e para contribuir. É isso aí. E é um grande prazer ter você aqui com a gente, né, no nosso humilde podcast aqui. Estamos começando aí, mas se Deus quiser a gente vai estar aí abençoando a cidade com o nosso comprometimento, né? E o principal foco do nosso podcast que é trazer aí algo a somar, né? Para pessoas, algo edificante na vida delas. Show. Contar um pouco da sua história pra gente, Matheus. Fala aí pra nós como que foi assim você conhecer a Cristo, como que aconteceu, como que foi, quem foi aquelas pessoas que te influenciou, né, na questão Cristo, para você conhecer a Ele mesmo assim, que conseguiu ter aquela relação ali para te levar para a igreja. Cara, é muito interessante, é muito bacana a gente falar sobre isso, porque vai trazer para a gente uma visão, uma interpretação, uma revelação do quanto é importante a permanência e a nossa decisão em servir a Cristo Jesus. Porque isso não gera um resultado positivo somente na nossa vida, mas a partir do momento em que nós decidimos servir a Cristo Jesus e permanecer na presença dele, aquilo começa a arrastar todas as gerações que vão vir após a gente. Foi o que aconteceu com a minha vida, com a vida dos meus irmãos. Ontem foi até interessante que ontem nós estávamos no ensaio e o Léo até brincou, né? Falou, não, os 3 irmãos agora estão tocando junto, né? Que meu irmão é baterista, o Rafael, já tem um tempo. Eu toco guitarra e aí o meu irmão mais velho foi quem começou na música, mas nunca
época, aprofundou. E ontem, alguns dias atrás, ele decidiu retornar e tal. Então, ontem a gente estava no ensaio, nós três, ensaiando para tocar na igreja no domingo. Por que eu estou falando isso? Porque isso reflete a 1995, que foi o ano em que meus pais decidiram servir a Cristo Jesus. Em que eles tomaram a decisão, na época, influenciados e arrastados por orações e por testemunhos de amor de alguns tios meus e alguns amigos da Assembleia de Deus de Madureira, que hoje é pastoreada pelo pastor Dalton. E naquele tempo eles se converteram. E a decisão deles e a insistência deles em permanecer firmes na presença do Senhor fez com que nós chegássemos hoje, aonde nós estamos servindo ao Senhor. Hoje eu pastoreando o ministério, meus irmãos servindo ao Senhor. O Rafael é músico na igreja, é baterista, mas me auxilia em quase que todas as áreas da igreja. O Haroldo agora está voltando à música, né? Também, certo. Meu irmão mais velho, e é líder de homens. Até hoje à noite a gente tem um encontro de homens, que o pastor Dalton, inclusive, querido amigo, vai estar ministrando a palavra junto com a gente. Então, o conhecer a Cristo iniciou na minha infância. Eu tinha 4 anos de idade. E quando os meus pais, em 95, decidiram servir ao Senhor, juntamente com a decisão deles, tudo aquilo que ao redor deles eles exerciam paternidade, também veio para Cristo Jesus junto. E não só nós, os filhos biológicos, mas outros tantos filhos que meus pais têm ministerialmente falando, espiritualmente falando, ao longo dessa trajetória. Eu fui, de fato, alcançado pelo amor de Cristo Jesus através do testemunho de decisão e permanência dos meus pais de servirem a Jesus. Legal. Basicamente é um lar cristão, né? Um Sim. berço cristão, né? Que foi gerada aí essa questão Mateus Cristo, né? Sim. Essa ligação. Eu tinha 4 anos, né? Então praticamente a vida aí, né? Já de cristão mesmo, de convertido, né? Sim. O que fez assim o seu maior foco até hoje diante de Cristo? Falar assim, hoje eu sou Mateus porque eu centrei nisso, eu foquei nisso, eu sou hoje o pastor da igreja porque eu centrei nisso, foquei nisso. Além, né, da questão Cristo, sim. Mas sim os paliativos, né, as coisas ao redor ali que você falou, não, isso aqui eu tenho que conquistar, eu tenho que tentar buscar. Ninguém consegue permanecer em Cristo Jesus somente olhando única e exclusivamente para o Cristo que nós encontramos na Bíblia, na Palavra de Deus. Porque a própria Palavra de Deus fala sobre nós servirmos a um Deus pela fé, por se tratar de um Deus ao qual nós não vemos fisicamente. O próprio Moisés desejou um dia ver a Deus e Deus falou, Moisés, você não pode me ver, porque nenhum homem suporta o peso da minha glória. Então você vai ver somente as minhas costas. Então nenhum homem pode falar assim, eu olhei para Cristo e eu enxerguei Ele pessoalmente como Ele é. Nós não podemos fazer isso. O que nós podemos colocar como... Quais foram os auxílios, o que me fez, o que nos faz olhar para Cristo Jesus e permanecer por tantos anos e o que nós podemos colocar como algo que talvez nos auxiliou a chegar onde nós já chegamos hoje. As pessoas certas, nos lugares certos, servindo ao Deus certo. Eu aprendi algo, na verdade eu sempre brinco nas mesas de palavra que a gente faz e também nos cultos de ensino, que eu aprendi muita coisa, eu aprendo muita coisa com o apóstolo Luiz Hermine, do Ministério Mevan. E uma vez ele ministrou algo ao meu coração, quando ele pregava uma mensagem, que eu aprendi com ele que você não consegue fazer nada certo a partir do errado. É impossível. As coisas certas, elas só acontecem da maneira correta quando nós utilizamos a matéria-prima certa, os meios corretos, as intenções corretas. Tudo precisa estar fundamentado naquilo que é certo e verdadeiro.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, como que a gente faz para permanecer e para alcançar resultados na presença do Senhor? Nos cercando não só da palavra de Deus e de Cristo Jesus, servindo a Ele, olhando para Cristo por intermédio da fé, sendo alcançado pela graça, mas também nos cercando das pessoas certas. Há um ditado muito conhecido que diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E isso permanece sendo verdade até hoje. Aquilo que não é nem um pouco normal, aquilo que não é nem um pouco correto, se for colocado diante dos nossos olhos todos os dias, repetidas vezes, por repetidos anos, não se torna normal, mas se torna comum. E aquilo que se torna comum à nossa vida, a gente se torna indiferente a ela, ainda que seja um pecado grave, destruidor, e que pode fazer com que nós percamos a nossa salvação. Então, para a gente alcançar esse lugar e esse resultado, se cerque de Jesus, mas das pessoas certas. Quais são? As que também servem a Jesus. Seguindo sempre as companhias, é igual os discípulos, né? Sim. Os discípulos buscavam a companhia de Jesus porque eles identificavam que era, né? Acende a luz aí. E que era um bom relacionamento. Sim, Pedro um dia até fala para Cristo, né? Jesus faz uma indagação a eles após Jesus dá aquele sermão muito duro. Vocês querem um pão que perece, vocês querem somente milagres, vocês têm que comer de mim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí eles começam a ir embora e Jesus vira para os discípulos e fala: para onde vocês também não vão embora? Vão embora junto com essa turma toda aí. Pedro vira para Jesus e diz: mestre, para onde iremos, pois só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe o que acontece? A galera já deve ter visto um vídeo do Jacinto Manto, sim. do vinho do Tô Solto, quando ele tenta desviar e ele não consegue. Muito engraçado aquele vídeo, é muito da hora. Só que aquilo é uma realidade de quem se cerca das pessoas certas, e principalmente Jesus. Você tenta fazer algo errado, você tenta sair da presença de Deus, mas você olha para a esquerda, tem um crente. Você olha para a direita, tem um mais crente que o da esquerda. Você tenta voltar para trás, tem alguém que também serve. Você vai andar para frente, tem um que já se viu um pouco mais. Então, você não consegue, cara. E o resultado não é matemático. Você está no meio de crente, de gente que serve a Deus, de gente que é bênção, de gente que prospera, de gente que pratica o bem, de gente que pratica a justiça, é matemático. Você vai ser arrastado por esse caminho. Com certeza. A maior das prioridades aí, né? Sim. E se você está cercado, literalmente você é influenciado. Exatamente. Né? E agora fala aí um pouco sobre, assim, qual foi o seu pior período na caminhada para Cristo? O pior período que eu quero dizer no seguinte, assim, de lutas, de perseverar mesmo, que você teve. Cara, eu acredito que existe uma fase da juventude em que a maior parte dos jovens, tanto de hoje em dia quanto desde que o mundo é mundo, passa, que é um momento em que você acredita que você sabe muitas coisas, você acredita que você que você pode conquistar muitas coisas e pessoas, enfim, você começa a se sentir dono de si, dono da sua própria verdade, ou de todas as verdades, quando na verdade você absolutamente não conhece nada e não sabe sobre nada. Então, você começa a tomar decisões não fundamentadas ou pautadas naquilo que Jesus naquilo que a palavra diz que você precisa ser, mas você começa a tomar decisões pautadas e fundamentadas nessa sua própria convicção. Certo. E aí, nesse período, quando a gente se encontra nesse período, e quando eu me encontrei nesse período, tem até uma ocasião que eu gosto muito de falar dela, em que, mesmo caminhando em Cristo Jesus, servindo a Deus na igreja, aí um dia eu trabalhava na usina na época, e eu cheguei na rodinha de amigos, tinha alguns amigos lá, alguns eram só conhecidos, trabalhavam juntos, outros eram amigos. E então,
A galera foi lá enrolar um cigarrinho e tal e tudo mais. E naquela época, agrícola, já tem alguns anos, não sei como é que funciona hoje, mas de vez em quando colocava algumas coisinhas, dava uma temperadinha num cigarrinho de paz, sabe? Sei, sei. E enrolou um cigarrinho lá e tal. Aí acendeu e todo mundo me conhecia e conhece até hoje na usina, lá na Santo Ângelo, por Daiola, né? Minha assinatura. Aí enrolou lá, acendeu, falou, e aí, Daiola, quer dar um traguinho aqui e tal? Só que essa pessoa já me conhecia há algum tempo. Não era um amigo íntimo, mas já tinha um tempo que me conhecia. Já tinha um pouco E aí, de história. outro que estava ao lado, antes que eu respondesse qualquer coisa, outro que estava ao lado respondeu, falou, não precisa nem oferecer para isso não, que o Daiola é crente. Daiola é da igreja. Quando ele respondeu por mim que eu era crente, que eu era da igreja, o que havia me oferecido olhou bem para mim e falou, crente? Você serve a Deus? Foi a pior e a melhor coisa que me aconteceu naquele tempo de juventude. A pior porque eu senti vergonha do cristão que eu era e que eu estava sendo. E da pessoa em si que eu estava achando que eu era. Isso foi a pior coisa que me aconteceu naquele tempo. A melhor foi que naquele dia eu decidi que de uma vez por todas eu iria mudar. Que aquilo ali não era o seu caminho. Não né? era. E detalhe, eu não bebia, eu não fumava, eu não ia em festas, mas eu me assentava talvez à roda de pessoas que escarneciam, que zombavam do Senhor, ou que tratavam o pecado como algo muito comum, e eu não me importava com aquilo. Eu me sentia bem ali no meio, mesmo estando num outro período do mesmo dia. Durante o dia eu estava ali com aquele pessoal, durante a noite eu estava na casa do Senhor. E se existe uma verdade que não muda, e até hoje ela não mudou e ela nunca irá mudar, porque Deus não muda, é o fato de que trevas e luz não ocupam o mesmo espaço. Não tem como eu me encher de Deus à noite e passar o dia me enchendo das coisas que Deus não se agrada. Exatamente. Com certeza. Esse foi o pior período. Durou, sei lá, uns 5 anos da minha juventude, com certeza. Pelo menos. E assim, 5 anos é bastante tempo, né, diante da questão, né, de você realmente não ter nascido para aquilo, né? Sim. Então, assim, é uma angústia. Sim. É um momento que você passa de angústia naquele período, né, que você não se acha, que você fala, não, quem sou eu, o que eu estou fazendo e tal. Sim. Tem sempre isso, né? E agora, assim, o melhor período que você acha na sua vida hoje, desde quando você se conhece como cristão até nesse momento, qual foi o melhor período que você já passou servindo a Cristo? Cara, para mim o melhor momento, o melhor período da minha caminhada em Cristo Jesus é o que eu estou vivendo hoje. Para mim não existe nada que se compare. Porém, o que eu estou vivendo hoje não nasceu hoje. Também não nasceu ontem. Já existe algum tempo que Deus vem conduzindo isso no meu coração e criando, estabelecendo, né, fundamentando isso no meu coração. Claro que eu sei que desde a infância, quando meus pais se converteram, a gente foi para a igreja, Deus já usou profetas, homens de Deus para falar sobre sacerdócio na minha família, né, na minha vida, na vida dos meus irmãos. Então já existe toda uma promessa, um contexto que Deus vinha formando e moldando a nossa vida e o nosso caráter para que isso acontecesse. Mas existe um período muito específico, que parte do ano de 2017, aonde eu fui tocado por uma palavra, e essa palavra entrou dentro do meu coração e começou a produzir vida em mim. Eu ouvi numa ministração que tinha por base o Salmo 25:14, que diz que os segredos do Senhor são para os que o temem. Sim. Nesse contexto todo, o ministro, o pregador, ele dizia sobre isso, que Deus, obviamente, ele ama a todos, mas ele não conta segredos para todos. Deus, ele revela os seus segredos e os seus desejos para aqueles que temem a ele. E aí eu comecei a procurar dentro de mim e procurar na palavra do Senhor, mas quem será aquele que teme ao Senhor? Porque se o Senhor tem segredo para contar, eu quero ouvir, porque eu quero conhecer os segredos do coração do Senhor.
Mas para que eu consiga alcançar e acessar esse lugar de intimidade, existe uma série de decisões que eu preciso tomar na minha vida para que eu me encaixe no padrão de Deus, para ser alguém íntimo o suficiente para que Ele revele os seus segredos. A palavra do Senhor vai dizer que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas, aqueles que Ele coloca diante do seu povo, para conduzir o povo em graça, conhecimento, sabedoria. Deus, Ele revela. Deus, Ele é como se fosse um estilista de moda. Você vai na Fashion Week hoje, nessa semana, você vê coisas lá que você fala, putz, aquele povo tá louco. Quem que vai usar um negócio desse? Aí tem umas penas subindo na cabeça, umas roupas esquisitas, rodadas, uns trem recortados. Aquele trem mais estranho do mundo. Uns caras com os ternos faltando pedaço. Uma coisa muito estranha. Você fala, cara, esse povo tá louco da cabeça, pode internar todo mundo. Mas quando chega na estação seguinte, você vê sendo revelada todas as nuances e referências daquilo que o estilista falou contou no seu desfile. Porque ele anda à frente da estação. Ele anda na frente do tempo. Quando o estilista lança uma coleção hoje, você vai ver ela sendo usada daqui 2, 3 anos. Ou no ano seguinte. Só que hoje ninguém entende sobre aquilo que ele está falando. Porque ele não está falando sobre esse tempo, ele está falando sobre o que vai acontecer na próxima estação. Então, Deus, ele é da mesma forma. Agora, como que eu vou chegar nesse lugar? Deus começou a falar isso comigo em 2017. E eu comecei a buscar isso. Como que eu vou entender aquilo que Deus vai fazer nos próximos dias? Como que eu vou chegar num lugar onde Deus vai contar segredos a mim? Então eu comecei a ter que me desfazer de um monte de verdades que eu acreditava. De um monte de verdades que a religiosidade me ensinou. De um monte de verdades que muitas delas eu aprendi inclusive dentro da igreja. Mas estando ainda dentro da igreja, eu tive que abandonar muitas delas para deixar um pouco aquilo que a religião tinha plantado no meu coração e começar a conhecer aquilo que Deus tinha para plantar no meu coração, para que eu me encaixasse no Salmo 25, versículo 14. Os segredos do Senhor são para os que o temem. E em 2017 eu comecei a fazer essa oração. Falei, Senhor, eu quero temer ao Senhor. E eu comecei nessa busca e a entender e a receber uma revelação do Senhor de que eu precisava simplesmente abrir mão de tudo que era meu, que Ele não quisesse que eu possuísse. E de lá para cá eu tenho vivido isso. Tem vivido esse período, esse período forte, né? Muito intenso. Ministerialmente, muito intenso. Pessoal, sentimental, dentre outros, né? Em todas as áreas. A sua maior inspiração, né? Com certeza, a primeira é Cristo, com Sim. certeza, isso é o princípio, né? E a sua inspiração que você tem hoje, como empreendedor, como empreendedor, como músico, como qualquer tipo de situação, quem que são essas coisas ou essas pessoas que te inspiram? Cara, eu costumo dizer que ninguém constrói nada grande sozinho, né? Ignorante e soberbo é o homem que acha que é... Se você vê alguém falando assim... A Bíblia fala que não existe nada novo debaixo do sol. Então, se você vê alguém chegando assim com uma novidade muito grande e terrível acerca das Escrituras, tome cuidado. Tome cuidado, porque é muito provável que seja um falso profeta se levantando. Alguém que chega e revela algo absurdamente novo sobre tudo e todos, muito provavelmente não tem nada de novo para apresentar. Tem uma máscara para contar. Então, ninguém constrói nada grande sozinho. E se existe algo... Uma das coisas que Satanás mais plantou no coração das pessoas, e eu vejo muito crente falando isso, é a seguinte frase: eu sou a minha própria inspiração. Tolo. Você vai se dar muito mal um dia. Porque, primeiro, você não alcançou o ápice da sua vida para você se inspirar em você mesmo. Então, nós precisamos ter muitas inspirações. Ministerialmente, como pastor, ministro, pregador e como músico, como pastor, na área do pastorado, eu tenho 2 grandes referências na minha vida. A primeira delas é um querido amigo e que cuida de mim como meu pastor, como meu amigo, meu conselheiro, é o pastor Manuel Júnior.
que vocês devem ver alguma coisa aí no meu Instagram, eu sempre posto. Ele tem um trabalho lindo da Casa Solidária lá no sertão da Paraíba. E para mim é a minha maior referência como servo de Deus, como pastor, como amigo nesse sentido eclesiástico. O apóstolo Luiz Hermínio, no Ministério Mevan, é alguém que despertou minha vida lá em 2017. Toda essa trajetória que eu contei, foi ele que Deus usou para virar uma chave na minha vida. Como músico, Alessandro Vilas Boas, Brunão Morada, David Kinlan, quando a gente ainda era criança, é alguém que sempre falou o meu coração, Fernandinho. Mas alguém mais atual, acho que ninguém fala mais ao meu coração como ministro, como músico, do que Alessandro Vilas Boas. Empreendedor eu englobo na questão de empreendimentos, mas também na questão de ministro. Duas pessoas que são referências e que basicamente eu consigo fazer muita pouca coisa sem elas. Na verdade, sem pessoas eu não consigo fazer absolutamente nada. Minha esposa de vez em quando até briga comigo que eu sou cheio de gente o tempo todo e eu não consigo fazer nada sozinho. Se eu for andar um quarteirão, eu chamo alguém para andar um quarteirão comigo. Eu levei a sério o que a Bíblia fala, né? Melhor serem dois do que um, porque se um cair, quem o levantará? Mas existem duas pessoas aqui na nossa cidade que para mim são incríveis e eu amo com toda a minha vida, que é o Léo e a Eucana, que são músicos, ministros do Evangelho, crentes, pessoas que pregam a palavra e que também são empreendedores. Legal, e que inspiram a minha vida. Enfim, em todas essas áreas. Né? Em todas as áreas. E, inclusive, Léo esteve aqui com a gente. Esteve aqui no nosso podcast passado. Show. Sem Leozão. Ser desse do Isaac, no outro ele esteve aí com a gente aí. Trouxe um pouco aí. Como o tempo é curto, ele não pôde falar muito a mais na questão É por isso que eu não tô querendo cantar hoje, né? Porque o Léo já veio cantar aqui, eu vou fazer o que nesse negócio? Oh, glória. Aproveitar ao máximo, né? Pois é. E diante assim do que a gente já construiu na nossa vida, em tudo, até mesmo em casa, questão de casa, eu construí minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho minha bicicleta, tudo aquilo que você construiu, né? Até moralmente, tudo isso, o que é o seu princípio? Que você fala assim, ó, eu quero abrir um negócio. Eu quero, por exemplo, fazer um investimento, ou eu quero alcançar uma amizade de alguém. O que você coloca na sua meta? Você traça ela e fala assim, isso aqui é o meu princípio. Tem que ter salvação. De alguns anos para cá, eu aprendi que se existe algo pelo qual, se eu quero servir a Cristo Jesus, Ele me chamou, foi para fazer discípulos. O que Jesus fala em Mateus 28, versículo 19 e 20, na verdade 18, 19 e 20, os últimos versículos do capítulo 18, Jesus ele fala algo muito importante, dizendo aos discípulos, olha, ide por todo mundo, fazei discípulos, ensinando-os a guardar os meus mandamentos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o chamamento universal para todo cristão. Então é disso que se trata a vida do crente. E por que eu falo que, por exemplo, Léo e Eucana, para mim, são as maiores referências nesse sentido, porque eles englobam todas as áreas. Eu já vi crianças sendo apresentadas dentro da barbearia Alfa, apresentadas ao Senhor Jesus. Eu já vi pessoas se convertendo dentro da barbearia. Eu já vi pessoas se derramando em lágrimas diante da presença de Cristo Jesus dentro da Florescer Estética e Saúde, da Eucana. São lugares que servem a população no que diz respeito à área profissional que eles atuam, sim, né? Sim. No caso, os dois, inclusive, sobre beleza, né? Sim, sim. A barbearia, estética, mas também são lugares que servem ao Senhor, servindo as pessoas numa real qualidade de vida, numa real melhora da qualidade de vida, sim, que é a paz de espírito. A palavra de Deus fala aqui que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Então, talvez a pessoa está indo ali fazer um procedimento estético, está indo ali cuidar da beleza, ou está indo ali em qualquer que seja a área,
pessoa vai mexer com construção civil, vai numa empreiteira, vai numa loja de material, em alguém que presta assistência elétrica, não importa a área que você atua. Tudo que você faz, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: você quer, você coma, você beba, faça o que você quiser, mas faça para a glória de Deus. Então, se eu sirvo ao Senhor, aquilo que eu faço precisa manifestar salvação, precisa ter conversão de almas a Cristo Jesus, porque exemplo e testemunho cabe em qualquer lugar. Então, a minha vida plantada em qualquer área, tudo que eu for fazer, o que eu avalio hoje, eu vou conseguir colocar Jesus na vida das pessoas através disso aqui? Ah, não, mas aqui eu não posso, porque aqui... Não, deixa pra lá, mexer com isso não. Porque se Jesus não pode ir comigo, eu faço igual Moisés, quando foi tirar o povo da escravidão do Egito. Deus estava mandando ir, Deus falou que mandaria os sinais, Deus falou que mandaria a manifestação de quem ele era. Deus já estava tirando o povo da escravidão, já estava colocando o inimigo de joelhos. Mas Moisés vira para Deus e fala: Deus, o negócio é o seguinte, te falar que você... legal demais sua presença aí, os milagres, top, esses negócios aí matando os egípcios, tudo. Eu acho muito da hora, mas deixa eu te falar, se o Senhor não for comigo, ninguém arreda o pé aqui. Ninguém vai. Nem para ser... Sabe o que Moisés está dizendo? Moisés está dizendo o seguinte: nem ser livre eu quero, se não for para ser livre com você. É isso que Moisés está dizendo. E tem muita gente querendo buscar liberdade, se afastando de Jesus nos dias de hoje. Mas se existe uma coisa que a palavra de Deus deixa claro, é que nem para liberdade sem Cristo Jesus a vida não presta. É melhor ser igual Paulo, cativo em uma prisão, amando um escravo que era chamado Onésimo, que servia Filemon. Paulo é preso e na prisão ele conhece um escravo chamado Onésimo. Esse escravo deu um prejuízo muito grande ao seu senhor, que chamava Filemon, cujo qual Paulo escreve uma carta. Paulo está preso e lá na prisão ele escreve uma carta para Filemon dizendo assim: Filemon, recebe o meu filho Onésimo, ao qual eu gerei na última prisão em que eu estava junto com ele. Paulo está preso, mas ele está livre. Por que ele está livre? Porque ele estava com Cristo Jesus. Já tem gente que está achando que está livre, saindo para viver a própria vida, mas está totalmente preso, porque Jesus não está junto. A regra para isso é eu poder colocar Jesus. Legal. É o princípio de id, né? De evangelismo, né? Aquela questão de levar Cristo realmente. Então, e inclusive acho que deveria ser o passo de todo cristão, né? Sim. Focar sempre em buscar um profissionalismo, mas algo que venha gerar um conteúdo, algo que venha agregar Cristo, né? Sim. Que venha totalmente glorificar Cristo. Ele prospera. Coloca na mão de Jesus que ele prospera. Exatamente. Se for da vontade dele, ele prospera. Vou tomar uma água aqui, viu, galera? Bebe aí, fica à vontade. Galera, aproveitando aí, é o seguinte, a gente vai estar fazendo aí as nossas canecas e camisas. Quem tiver vontade aí de estar adquirindo, vai estar abençoando aqui, né, o nosso podcast aí também, e vai estar também adquirindo um produto legal aí para você, uma caneca para você tomar um café, para você tomar um chá, tomar uma coca, né, enfim, para todas as finalidades aí. E também uma camisa que a gente vai estar fazendo, né? Eu postei no Stories aí e, né, vamos ver aí quem se pronunciar aí. A gente vai estar fazendo um pacote de camisa, caneca aí, pedindo para confeccionar, beleza? E, Matheus, sobre um versículo, porque assim, todo crente tem, né, aquela questão, tem, né? Nossa, aquele versículo me fez ser outra pessoa, aquele versículo me mudou, né? O versículo que é o versículo gatilho para você, para falar assim, esse versículo mexe comigo, Mateus. Cara, tem 2 textos na Bíblia e são 2 versículos bastante curtos,
Um está em Filipenses 1:21, o outro está no próprio Salmo 25:14. Salmo 25:14 eu já falei aqui, né? O segredo do Senhor são para os que o temem. Em Filipenses 1:21, o apóstolo Paulo fala algo sobre a sua própria vida, dizendo o seguinte: olha, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. A gente encontrou com um rapaz essa semana, eu e o Léo, na barbearia. Sim, sim. Diga-se de passagem. Eu passei por lá e tinha um rapaz lá sendo atendido. E aí ele começou a dizer que ele tinha medo demais de morrer, né? Nossa, eu tenho muito medo de morrer e tal. E eu morro de medo da morte porque, né, a vida assim tem umas dificuldades, mas é até boa. Nossa, eu tenho medo demais da morte, a gente não sabe como é que vai ser. E eu disse para ele o seguinte, falei: cara, sabe por que você tem medo da morte? Porque você não conhece a vida. Ah, mas eu curto e tudo mais. Tá? Eu falei: não, você não conhece a vida. Porque isso aqui que nós estamos vivendo, isso daqui não é vida. Isso não é vida. A vida está somente em Cristo Jesus. Fora dele não existe nada que seja real. Tudo é passageiro. Salomão define tudo como vaidade e aflição de espírito. Verdade. Então isso daqui não é vida. Filipenses 1:21, Paulo fala: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não estava desejando morrer, mas ele entendia que a vida real era aquela em Cristo Jesus, que ele desejava encontrar. Então existe uma coisa para fundamentar a vida do cristão, que é basicamente isso. Você tem medo da morte? O medo da maneira com que talvez a pessoa vai se encontrar com a morte, não existe ser humano que não tenha. Porque ninguém quer morrer de uma maneira trágica, ou talvez ficar por anos de sofrimento, enfim, isso todos nós temos. Mas o medo de encerrar esse ciclo nessa vida mortal, nesse corpo mortal, e partir para algo eterno, se o cristão tiver qualquer dúvida ou qualquer medo, ele precisa rever o evangelho que ele está vivendo. Porque o evangelho que você está vivendo, se você tem medo daquilo que está após esse fim, não é o de Cristo Jesus. Porque todo aquele que viveu o evangelho de Cristo Jesus anseia o dia. Jesus morre, ressuscita, e aí ele vem ter com os discípulos. Passa 40 dias. A Bíblia fala no início do texto de Atos que Jesus passou 40 dias com ele, dando provas infalíveis da sua incontestável ressurreição. Mas aí Jesus termina de dar as orientações, e orientando eles, a Bíblia fala que então Jesus foi assunto aos céus, ele foi levado aos céus. E ali o texto vai dizer que os discípulos, eles ficavam olhando assim, apaixonados por Jesus sendo levado. O que acontece? Se eu e você não desejamos nos encontrar com aquele Cristo que foi levado aos céus, seja de qualquer que seja a maneira, ou nós morrendo, ou Jesus voltando, nós ainda em vida, não importa. Mas se nós não ficamos felizes com a possibilidade de nos encontrar com Ele, cara, o nosso evangelho não tem sido de Cristo Jesus. Não então, esses dois textos, Filipenses 1:21 e Salmo 25:14. Com certeza. Então, no caso, seria dois tipos de versículos, que, assim, inclusive eu gosto muito da história de Paulo. Todos os versículos de Paulo eu acho muito intenso. Sim. São versículos intensos e diretos. Sim. Né? Aquelas coisas que causam um impacto, realmente. Porque quando você fala um versículo desse para um recém-convertido, o cara já te fala: assusta, né? eu tô arrepiando, eu tô sentindo a presença, porque realmente as palavras de Paulo eram palavras pesadas, coisas que geravam um peso sobre a palavra, porque ele era um profeta, né, que carregou um evangelho muito duro, né? Um evangelho muito concreto, né? E Paulo, ele se deparava com uma realidade muito presente nos nossos dias de hoje. Ele vivia num contexto de pessoas que eram muito acostumadas com a religião. Sim. Tanto os judeus, por natureza, sim, quanto os gentios, porque naquele tempo, aquele que já não era acostumado com o judaísmo, ou com a religião, com o Torá, com ir ao templo, nem que seja uma vez no ano, oferecer sacrifício, aquela coisa toda, era acostumado com culturas pagãs, povos politeístas, que tinham vários deuses. Então, ele falava a um tipo de gente que, se não recebesse uma mensagem de choque para promover algo, sabe, que quebrasse os corações,
Não surtia efeito naquele povo. A linguagem ela precisava ser muito direta, porque ele falava a um tipo de gente que era acostumado com essa coisa de fé, essa coisa de religião. E o que é os dias de Paulo, se não os nossos dias de hoje? Sim, sim. Até qualquer pessoa que você chegar hoje vai falar assim, não, eu tenho Deus no coração e tudo mais. Deixa eu falar um negócio para você aqui, para quem está trabalhando aqui no podcast e para você que está assistindo aqui. Você não tem que ter Deus no seu coração. Você tem que saber e ter a convicção que Deus te tem no coração dele. Porque criação é diferente de filho. Criatura não tem nada a ver com filho. A palavra vai falar que nós nos tornamos inimigos de Deus por conta do nosso pecado. Mas a santidade de Cristo Jesus, debaixo da nossa obediência a Ele, nos santifica e nos reconcilia com Deus. E aí nós nos tornamos filhos de Deus. Então, esquece essa parada de ter Deus no coração. Você tem que ter a certeza que Deus te tem no coração dele. E isso só vai acontecer através do Filho, Jesus. Que é a ligação, né? O intercessor. O único acesso. Agora, um assunto bem que inclusive a gente até trocou bastante ideia, né, Manda aí. no WhatsApp, sobre adoração, sobre levita, sobre ministro. O que vocês têm a dizer sobre a tribo de Levi, que realmente o que é realmente a tribo de Levi? Porque muitas pessoas têm uma opinião formada sobre a questão de Levi, a tribo de Levi, né? Mas ela não é somente abrangente a questão de adoradores, de músicos. Conta aí pra gente qual que é essa ideia, essa ideologia, né, fundada da Bíblia aí. Cara, se existe algo no contexto bíblico, na verdade no contexto eclesiástico, igreja e tudo mais, que a galera gosta de falar é o seguinte: se alguém toca na igreja, aí a palavra músico foi abolida da igreja, né? Porque o mundo usou muito, e aí a galera falar músico na igreja é quase que um pecado mortal, uma blasfêmia contra Deus. Então a galera vai chamar o músico de tocador, né? Ou de levita. Fulano é levita na casa do Senhor, aleluia, glória a Deus, canta na igreja. Meu filho é levita, né? Não sabe nada sobre o sacerdócio levítico, não sabe nada sobre a tribo de Levi, mas porque toca ou canta na igreja, se acha no direito de se achar um levita. Bem, o que acontece? Deus separa para si 12 tribos. E quando ele vai instituir, principalmente, eu gosto mais da parte quando Deus vai dar às tribos possessão de terras, possessão de coisas, bens, né? E aí, ali em Josué, ainda com Moisés em vida, Deus vai lá e separa para perdão. Deus vai lá e separa para 2 tribos e meia a sua possessão de terra, né? A tribo de Manassés foi dividida ao meio, então ela recebeu um pouco ainda com Moisés em vida. Sobra para Josué fazer a partilha para 9 tribos e meia sobre as possessões de terra, já ali na terra prometida, no lugar que Deus havia prometido que aquele povo tomaria por herança. Bem, só que as 12 tribos, delas foram retirada uma tribo, chamada tribo de Levi, que não recebeu nenhuma possessão de terras, de posses ou bens, e da tribo de José, que era o nome original, foi ramificada 2 tribos, chamada tribo de Manassés e tribo de Efraim. José se tornou em 2, porque uma tribo foi tirada, porque não receberia a herança do Senhor na terra prometida, que era a tribo de Levi. Então aqui nós temos que começar a pensar sobre como funciona o sacerdócio levítico. A pessoa quer falar que é levita na casa do Senhor, quer falar, não, eu sou da tribo de Levi, eu sou levita, eu sirvo ao Senhor na área da música. Primeira coisa que nós temos que entender, e quando Deus faz isso, eu me lembro muito daquilo que Paulo escreve a Timóteo na sua 2ª carta, no capítulo 4, se eu não me engano, versículo 2 em diante. Paulo fala assim para Timóteo: Timóteo, o soldado que milita,
ele não se envolve com coisas da vida civil, a fim de agradar aquele senhor cujo qual o recrutou para a guerra. O que Paulo está dizendo? Olha, se você está a serviço de um reino, então não se envolva com negócios e negociações, você tem que servir somente ao reino. E aí Paulo segue dizendo, se o corredor, o competidor, não competir legitimamente, ele não será digno da coroa ou do medalhão. Se a gente pegar esse texto e voltar para a distribuição de herança que Deus faz ali com José, com Moisés e depois com Josué, ali quando o povo, quando as tribos vão ser divididas e estabelecidas fisicamente, quando Deus ele pega a tribo de Levi, o sacerdócio real, e ele não permite que eles tivessem possessão de bens e de possessão de terras, de herança física, o que ele está dizendo para aquele povo? Olha, o sacerdócio real não vai se envolver com coisas dessa terra, porque o trabalho deles vão ser cuidar das minhas coisas. E enquanto eles cuidam das minhas coisas, eu cuido daquilo que eles têm necessidade. Sabe aquela palavra que a Bíblia fala sobre buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas? Todas as demais coisas que o texto descreve anteriormente? Bem, nós temos 12 tribos, agora nós temos 13, porque nós temos a de Levi, Manassés e Efraim, veio da tribo de José, e aí se tornaram 12, então nós temos 12 tribos mais a tribo de Levi. Só que possessão só as 12 tribos têm. Mas cada uma das 12 tribos separa dos seus próprios bens e das suas próprias posses cidades e campos ao redor para manter as cidades, para que a tribo de Levi pudesse se manter e ser autossuficiente. Mas ela não seria autossuficiente trabalhando para si. Ela se sustentaria através do trabalho das outras 12. O que acontece? Você quer ser chamado de levita? Primeira coisa que você tem que entender, quem te sustenta não é o seu trabalho, é o Senhor. Através da generosidade daqueles que servem ao Senhor. Primeira coisa que a gente precisa entender. Segundo, eu ainda creio que o sacerdócio levítico ainda seja estabelecido nos nossos dias para edificação do corpo de Cristo. Pessoas que abrem mão, pessoas que literalmente abrem mão da própria vida para servir a Cristo Jesus, são sacerdotes levíticos. Pessoas que não se importam em possuir coisas, possuir bens, mas elas se importam em servir a Cristo. E detalhe, servindo a Cristo Jesus, Deus dá a parábola dos talentos. A gente vê um homem que recebeu 5, outro 2, outro 1. Os dois primeiros, um que recebeu 5, outro que recebeu 2 talentos, eles serviram com dedicação ao seu Senhor. E eles não tinham nada. Eles só dedicaram ao Senhor. Aquele que recebeu 1, enterrou aquilo que o Senhor deu e foi viver a vida dele, trabalhando ali, se sustentando. Mas aqueles 2 primeiros não fizeram mais nada a não ser multiplicar aquilo que o Senhor deu, aquilo que o mestre deu lá, o dono da terra deu. Quando ele vem prestar conta, o que ele faz? Olha, vocês que dedicaram e multiplicaram aquilo que eu dei, pode ficar com tudo. Vocês não tinham nada, agora eu vou dar tudo para vocês. Você não tinha nada, agora eu te dou as 5 que eu te dei para cuidar e te dou as 5 que você multiplicou. Porque aquele que não tem, aquele que tem dedicação, será dado a esse. Muito mais será dado. Isso é sacerdócio levítico. É pessoas que decidem servir. O que um levita fazia? Ele cuidava dos interesses do templo. Então ele limpava a igreja, ele arrumava a igreja para o culto, ele arrumava uma parede se precisasse, ele arrumava uma tenda, ele limpava isso, ele limpava aquilo, ele servia, ele arrumava banheiro se tivesse banheiro. Ele servia no templo. Tem gente querendo cantar e tocar na igreja se achando levita. E se você falar, fulano, então, o banheiro está sujo lá, lava lá para nós fazer um favor. Não, mas eu sou guitarrista da igreja. Você é guitarrista, sei lá, de qualquer coisa que você quiser na sua vida, menos da igreja de Cristo Jesus. Exatamente. Sacerdócio levítico são pessoas que decidem trabalhar para o Senhor, servindo no templo. Detalhe, sem preocupação com aquilo que eles vão de ter de necessidade para sobreviver. E um detalhe muito interessante, eu não deixei de trabalhar ainda até hoje. O nosso ministério, a nossa casa,
não tem um centavo de custo comigo, com prebenda pastoral e nada do tipo. Eu não sou contra isso, obviamente que não, porque é bíblico, inclusive. Mas eu acredito que ainda não chegou o tempo para que isso aconteça. Mas eu tenho provado da graça e da misericórdia do Senhor, principalmente referente àquilo que eu tenho necessidade para viver, a partir do momento que eu decidi separar toda a minha vida. Aí você pensa assim, mas então você ainda trabalha e tudo mais, eu trabalho, só que tudo que eu tenho é do Senhor. Eu não devolvo dízimo. Eu não devolvo dízimo. Eu sou pastor da igreja, eu não devolvo dízimo. Eu devolvo tudo, eu devolvo muito mais do que eu dízimo. Muito mais, eu devolvo o meu tempo, eu devolvo o dízimo, eu dou oferta, e se precisa comprar alguma coisa eu compro, e eu dou um instrumento para um, e eu dou outro para outro, e eu gasto tempo com um, e eu dou uma oferta, eu dou muito mais do que o dízimo. Dízimo é um mínimo de um cristão. E eu entendi que eu não vou devolver o mínimo para o Senhor. Eu quero poder devolver tudo, porque Ele me deu a única coisa que eu tenho de importante, que é a salvação. Nada mais importa, a não ser Cristo Jesus. Então, o entendimento que nós temos sobre músico na igreja e adoração é muito fundamentado naquilo que Deus instituiu desde o princípio, na herança do seu povo. Sacerdócio levítico, gente que serve a Deus na adoração. Você mesmo conhece o Léo, você conhece a Eucana, você conhece, aí tem a Joyce, que a Joyce serve a Deus junto com a gente, ela tem 2 crianças, uma já está mais mocinha, não sei, acho que ela tem mais de 10 anos de idade, já está grandinha, mas a outra é bem bebezinha, pequenininha. Tem dia que está frio, tem dia que está chovendo, tem dia que está isso, está aquilo outro. Quando pensa que não, antes de todo mundo, você vê a Joyce chegando numa bicicletinha na igreja, uma menina atrás, outra na frente, não mede esforço, se o ensaio demorar 2, 3 horas, ela está lá agarrada, firme no ensaio, ensaiando, dedicando ao Senhor. Thaís faz faculdade, trabalha, faz isso, faz aquilo outro, cuida da mídia, mas não sei o quê, e vai de um lado, vai do outro, e está lá agarrado, servindo ao Senhor, dedicando a vida. Nós precisamos entregar tudo. Se você não entrega tudo para servir ao Senhor, na verdade você não está fazendo quase nada. Porque certeza. Ele deu tudo. A nossa referência é Ele. Tudo vem dele, né? Tudo é dele, tudo para ele, que a Bíblia fala, né? Que a gente tem sempre que dedicar o nosso melhor e o máximo a ele. Foi o que ele fez, né? A gente tem aí mais uns 10 minutinhos. O que acontece? Eu falo muito, né? Não, tem que fazer uma de 2 horas. A questão é essa, né? É falar mesmo. Bora. Mas assim, uma questão que ainda não foi traga dentro do nosso podcast, que eu gostaria que você comentasse, por mais que você já tinha falado que às vezes se não desse para cantar, beleza, né? É o seguinte, sobre música, a música em si, o sentimento que a música traz, o que é para você esse sentimento diante do que ela traz? É uma coisa que pode ser traga de forma boa, de forma ruim, de forma média, de forma intercalada entre as duas. O que é essa questão sentimento para você da música? O que ela pode trazer para uma pessoa? Cara, a gente vê historicamente, cientificamente, a gente vê espiritualmente, em todas as áreas. Onde a música está presente, ela tem a capacidade de movimentar algo, principalmente no reino espiritual e emocional, né? Você vê que a pessoa às vezes não precisa, na verdade, servir ao Senhor propriamente dito, para que nós que somos servos do Senhor, que servimos a Deus, talvez alguém faça uma interpretação muito bem feita de uma música muito bonita, e nós sentimos emoção com aquilo. Então ela tem uma capacidade, e isso não é obviamente nada por acaso. A gente sabe muito bem, quem serve ao Senhor sabe da onde é que Satanás, né, saiu, se rebelou. Sim. Antes ele, quando ainda era um anjo, ele servia ao Senhor musicalmente falando, cuidando da adoração, e é algo que tem uma capacidade de influência no reino espiritual muito grande. Esses dias atrás nós fizemos uma série às quartas-feiras falando sobre legalidade.
E nós falamos muito sobre músicas, inclusive. A música, ela abre portais no reino espiritual. Com E ela, certeza. ela tem a capacidade, inclusive, de, por exemplo, te ajudar a sair ou te ajudar a colocar a sua vida num quadro depressivo, por exemplo. Exato. Tudo através da música, aquilo que você ouve, aquilo que está por trás daquilo que você ouve, porque tudo que a gente faz carrega uma unção, boa ou ruim. Agora, entre intercalar uma e outra, de uma fonte é impossível sair duas coisas originalmente miradas para o trono da graça. Ou seja, da minha boca, se eu quero servir ao Senhor, para que Deus receba, sair da minha boca eu posso cantar hino, eu posso cantar qualquer coisa que não serve ao Senhor. Mas para que Deus receba, a minha boca tem que ser exclusiva dele. A minha emoção tem que ser somente para o Senhor. Tudo que eu faço tem que ser separado para ele. Agora, a gente vê muita coisa por aí, né, que inclusive dentro de igreja, de músicas e canções que ora adoram o Senhor, ora adoram as pessoas. Né? Sim. A gente tem muito disso. Tem esse detalhe, né, de ter uma ligação, esse intermédio, né? Tem essa questão aí. A gente realmente tem muitas pessoas que criam músicas, né, que não são... A gente até não tem tempo hoje, mas qualquer dia seria interessante talvez a gente fazer um vídeo extra para a gente falar sobre isso, sobre que tipo de música deve ser cantada dentro da igreja. Não, tranquilo. A gente faz. Bora fazer então a parte 2. Bora. Sábado que vem a parte 2 então com você. Vamos, bora pra cima. Beleza, aí depois a gente reajusta com os outros que vão vir aí, a gente faz a parte 2 para dar tempo aí. Beleza? Fechou. Galera, segue a gente aí, @podshorts, beleza? No Instagram, Facebook aí, /podshorts, né? www.facebook.com/podshorts, não tem o BR, tá? Beleza, galera? Muito obrigado aí quem assistiu. Foi uma ótima live, um ótimo bate-papo e fica ligado aí na parte 2, hein? Sábado que vem, parte 2, o mesmo horário, certo? Pode ser? Mesmo horário? 15 horas. Beleza, mesmo horário. Vamos trazer aí algumas questões aí legais de ser tratadas. Ser conversado, um bate-papo legal e algumas outras perguntas aí que tem aí legal. Beleza, galera? Valeu, um abraço. Segue a gente aí, hein? E compra as camisas, tudo aí que a gente for colocar no nosso store aí, beleza? Dê essa força aí pra nós. Valeu.